2030 você já consegue projetar que metade da população brasileira vai estar vivendo sob o jugo do crime organizado. Metade. Você vai pegar, assim, 2 brasileiros. Se você pegar 2 brasileiros, um deles vai viver sob a influência do crime organizado. Não dá, a gente precisa parar isso. E não tem outro jeito de parar a não ser com a força. Ah, o homem. Os caras simplesmente julgam em massa os criminosos. É que, assim, vamos lá. Quando a gente fala de El Salvador e julgar em massa um criminoso, aí a galera vai falar, não, lá, antidemocrático, querem acabar com o garantismo, querem jogar todo mundo. Não é assim, tá? Vamos lá, existem criminosos e criminosos. Sim. Né? O que acontece em El Salvador, e é o que a gente quer trazer aqui pro Brasil, que vocês já devem estar carecas de saber, igual eu aqui, que já tô careca, mas é o conceito de direito penal do inimigo, que é assim, o criminoso que vai lá e se apropria do Estado brasileiro e vai lá e fala assim, ó, esse pedacinho aqui é meu e o Estado brasileiro não entra aqui, é o meu território, meu pedaço. Esse cara tem que ter um tratamento legal, diferenciado de um cara que é, por exemplo, um nóia que vai lá e esfaqueia o outro. Né? O cara que é um nóia e esfaqueia o outro, esse cara não é direito penal do inimigo, esse cara é devido processo legal. Óbvio que é um devido processo legal, sem essas avacalhação de saidinha, sem essa progressão de pena esculachada que a gente tem no Brasil. Mas é um processo legal, com ampla defesa, com todos os direitos constitucionais garantidos. Agora, um traficante que é parte de uma organização criminosa, de um grupo organizado, que pega um pedaço do território brasileiro, esse cara é um inimigo do Estado brasileiro. Esse cara tem que ser julgado como se fosse um tribunal marcial, um tribunal de guerra. Por quê? Porque ele está em guerra com o governo, com o ordenamento público jurídico brasileiro. Esse cara não é um inimigo comum, não é um bandido, só um bandido. Esse cara é praticamente um inimigo, um invasor, um terrorista. Então ele tem que ser tratado juridicamente como tal. Só que o nosso ordenamento jurídico hoje, ele não parte desse princípio. Ele entende que todo criminoso é igual. Isso é um problemaço. Isso gera uma externalidade que a gente está vendo aí no Brasil, onde um quarto da população brasileira, tá? 1/4 da população brasileira hoje, isso é pesquisa da ABIN e pesquisa também da, se não me engano, a Universidade de Cambridge fez um estudo também, vive sob domínio ou influência do crime organizado, tá? Então você está falando 1/4, né, de pessoas. Então a cada 100 pessoas, 25 pessoas, separa 100 pessoas na rua, 25 moram sob o jugo do crime organizado. E aí se você extrapola esses dados, né, você está falando assim, porque isso cresceu nos últimos anos, cresceu 250%. Nos últimos 2 ou 3 anos, se não me engano. Se você extrapola isso, você está falando que até 2030, já fazendo uma curva assim, extrapolando esses dados e fazendo uma curva de que ela vai desacelerando, né? Porque é óbvio que você não vai acelerar isso para sempre. Mas 2030 você já consegue projetar que metade da população brasileira vai estar vivendo sob o jugo do crime organizado. Metade. Você vai pegar assim, 2 brasileiros. Se você pegar 2 brasileiros, um deles vai viver sob a influência do crime organizado. Não dá, a gente precisa parar isso. E não tem outro jeito de parar a não ser com a força. Por quê? Porque o cara não entende outra linguagem. Esse cara não vai falar assim, pô, vou lá negociar com o traficante, eu vou soltar uma pomba da paz, eu vou cantar com um baiá pra ele, pra ver se ele para de ser traficante e botar os outros no micro-ondas. O cara não vai. O cara vai falar, pô, sai daí, boiola. Não, o cara fala a linguagem da força. E o Estado, o que é? É o monopólio da força. Se você não é o monopólio da força, você não é Estado. Isso é outra coisa, entendeu? Então, o Estado brasileiro que não consegue impor o seu monopólio da força, como, por exemplo, no território onde 25% dos brasileiros habitam, então ali não é Brasil, ali é outra coisa. O Brasil precisa retomar essas terras. O Brasil precisa retomar esse território e o jeito jurídico de retomar esse território é impondo, então, o direito penal do inimigo e falando, ó, amigão, acabou o oba-oba, prende todo mundo, quem resistir à prisão passa fogo, porque se o cara acha que ele tem o direito de atirar nas forças policiais brasileiras, então ele está em guerra com as forças policiais brasileiras. Sim. Se é guerra é pra matar. Não é pra, né? Imagina, você não vai numa guerra falando assim, não, tô tomando tiro aqui, mas eu vou ter clemência do meu inimigo que tá... Não, se o cara entrou em guerra é pra matar. Ele já não reconhece o Estado brasileiro, quando ele se diz dono daquela terra. Ele ainda entra em confronto com o Estado brasileiro e os garantistas hoje dizem que não, que você não tem que fazer nada, você tem que ir lá e tentar usar, como é que é? Approaches não letais e não sei o que. Pau no cu, entendeu? O cara atirou na polícia, bicho, tem que meter fogo, meter chumbo nesse filho da puta. E é isso, né? E é esse o entendimento. Então, roda o Bukele aí, por favor. Só um pequeno disclaimer aqui,
né? Só para não falarem que a gente é radical demais. Nós somos todos moderados, inclusive, muito moderados, né? Centro-esquerda. Centro-esquerda, democrata. Social-democracia aqui. Olha que maravilha. Eu queria, inclusive, e eu discuti isso quando a gente estava fazendo as propostas do Livro Amarelo, as propostas de segurança, mas não podemos fazer por causa da nossa Constituição, mas era uma coisa que eu queria, que a gente pudesse exportar os nossos líderes de facção para outros países, para que eles pudessem ser encarcerados, então, em outros países. Eu acho que seria muito bacana, né? Uma iniciativa muito legal aí, para a gente poder exportar esse grande produto da cultura brasileira, né, para outros lugares, mas infelizmente a nossa Constituição não permite. Cara, eu penso muito em fazermos algo diferente, que é fazermos grandes presídios ao estilo do Secote no Brasil e sermos nós a fazermos essa economia da importação de criminosos, porque isso gerou muito dinheiro para El Salvador. Fechou um acordo, salvo engano, de 200 milhões de dólares com os Estados Unidos para esse tipo de enfim, intercâmbio. Isso eu discordo de você, Orlando, porque eu sou adepto da tese que a economia tem que ser aquilo que o país tem vocação. Né? E eu acho Você acha que a gente não tem vocação para receber essas pessoas? Não. Desculpa, não. Sabendo do Brasil, como o Brasil é, o histórico das nossas prisões de segurança máxima, a não ser que a gente tenha, mas peraí, a não ser que a gente tenha uma mudança muito grande. Eu estou falando em um cenário muito diferente, é um cenário conosco no poder. É a nossa proposta. Entendi. A nossa proposta é porque assim, óbvio que hoje você pode fazer a lei que for, que não vai não ter resultado. Sim. Né? Uhum. Não é nisso que eu estou falando. Tá. Nós vamos criar o Secotins, e a ideia é exatamente isso, é você criar o maior presídio de segurança máxima, com o melhor modo para impedir fugas, para impedir controle de facções, para impedir entrada de celulares, para fazer o que é feito em El Salvador, e fazermos no Brasil, pegar essas pessoas e fazermos negócios. Mas você acha que economicamente compensa? Compensa. Assim, acho que compensa. Acho que compensa no seguinte. Tem uma demanda. Nós já vamos ter que criar isso. É uma coisa que já colocamos. Nós teremos que criar presídios, mega presídios. De segurança máxima. De segurança máxima, assim, no país, hiper tecnológicos, hiper fortes. Isso vai ser criado. É um custo que já vai estar dado. Né? E uma forma de você conseguir amenizar esses custos é fechando esses convênios. Entendi. Subsidiar o custo. Então, através desses convênios. Cada preso que vem de fora financia 2 presos brasileiros. E aí vão para esse presídio. Como os convênios, por que são tão altos? Por que El Salvador vai receber 200 milhões de dólares dos Estados Unidos? Porque a manutenção dessas pessoas estará também custeada por esses outros países, que acabam custeando os criminosos comuns, os criminosos do seu país ali. E, em última instância, tem que colocar, a meu ver, vamos supor, durante 10 anos, né? Fazer um convênio são 10 anos. Passou desse período, se quiser renovar, pagar mais um valor para continuar no meu país. Caso não, retorna para o país dele. É simples. Eu acho que pode se criar esse tipo de comércio. Interessante. Interessante se a gente pensar... El Salvador consegue hoje fazer um custeamento da sua segurança dessa forma. É interessante se a gente pensar não em termos orçamentários absolutos, vir 200 milhões por orçamento do Brasil, que isso não quer dizer muita coisa, mas se você tentar pensar isso a partir do ponto de uma iniciativa autossustentável, né? Que aí você cria, então... esse fluxo de pessoas subsidiando a conta de manter os presos brasileiros a custo zero ou quase zero. Exato, exatamente. Interessante, é um modelo interessante. E não é uma ideia de fazer uma grande... Não é como se fosse incrementar a nossa economia. Não é isso. É fazer apenas um subsidiamento da própria prisão que será feita. E faz isso a partir de convênios.
Novamente, é um convênio que vai ter um determinado período de tempo. Renovando, fica. Não renovando, Vai pra casa. Vai pra casa. Vai pro seu país cumprir a pena lá. Simples assim. Interessante. Maravilha. Até porque nós já iremos construir, não é? Esses mega presídios. Que acho que não deva ser só um. Acho que deveríamos criar pelo menos 2 ou 3. E navio, mega presídio? Cara, eu gosto muito dessa ideia. Não sei a manutenção, como é. Mas eu gosto muito da ideia de navio presídio. Ou uma plataforma, pega uma plataforma de petróleo desativada. Então, plataformas gosto. Gosto da ideia de pegar ilhas brasileiras que estejam completamente desabitadas, etc. Temos diversas. Encarcerando de Noronha. Temos diversas ilhas, cara, que poderíamos fazer isso. Né? Colocar lá e pronto, virar um local hiper isolado. Um Alcatraz do Piniquim. Exato, exatamente. Sou muito a favor disso, cara.